Adriles, eu tenho muita. Hoje fui mais ou menos informado do que vem por aí, algumas opiniões foram ouvidas, não sei a integridade, a integralidade, não sei exatamente a integralidade do que vem, mas tem muita coisa que eu não posso dizer, obviamente, porque se eu disser, há uma quebra aqui de confiança e tem coisas que têm impacto econômico, inclusive para o Brasil, mexem com o mercado de capitais, etc. Então a gente precisa ser muito cuidadoso no que a gente vai dizer. A preocupação que você levantou é uma preocupação legítima, né? Eu sempre disse que há dois cenários, né? A gente vai pegar o Alexandre. Se a gente vai pegar o Alexandre indo só no Alexandre é uma coisa. Será que a gente vai ter que... Eu sempre falei, né? Usei aquela metáfora do Batman Cavaleiro das Trevas, de será que a gente vai ter que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia? E há esse risco. Quando a gente sanciona todo mundo, o sistema se fecha. E uma vez que o sistema se fecha, ele entra numa posição de tudo ou nada e passa a tentar consolidar o máximo possível o poder. Eu diria que há algumas diferenças importantes entre, por exemplo, o Brasil e a Venezuela. A Venezuela é um país com uma economia pequena, concentrada em um setor que foi para a mão do Estado. Então, a Venezuela não tinha uma oligarquia tão robusta quanto a oligarquia brasileira. O Brasil é a 10ª economia do mundo, 8ª, 9ª, 12ª, como você quiser, mas é uma economia com muitos bilionários em muitos setores. O Brasil é uma potência no agro, o Brasil é uma potência na parte de proteína, o Brasil é uma potência em várias indústrias, etc., etc., que tem um grau de poder e uma capacidade de pressão que a elite venezuelana não tinha, porque uma das primeiras ações do Hugo Chávez, antes do Maduro, foi a nacionalização da PDVSA e de todos os ramos de óleo e gás no país que concentravam boa parte da riqueza venezuelana. Então, eu não acho que a gente tem exatamente... O que eu quero dizer é o seguinte, os agentes públicos brasileiros não têm a mesma capacidade de consolidação de poder que tem os agentes venezuelanos. A outra diferença importante é que eu sempre digo que as sanções, os remédios diplomáticos, eu comparo esse comunismo autoritário, comunismo autoritário é pleonasmo, né? Mas essa instauração desses regimes comunistas como um câncer. E é quase que uma coisa meio clichê você falar, mas é uma analogia muito, muito boa nesse caso. Porque o câncer, quando você descobre ele em estágio muito pouco avançado, ele é fácil de você tratar, né? Eu, por exemplo, descobri agora, 2 meses atrás, que eu estava com um princípio de câncer de pele. Era uma coisa que podia virar, não sei o que, blá, blá, blá. Eu fui no médico, ele foi lá, tirou um pedacinho das minhas costas, falou, olha, disso aqui você não vai morrer mais. Se eu não tivesse feito isso, 15 dias sem fazer jiu-jitsu, tudo certo, vida que segue, hoje já volto pro tatame. Se eu não tivesse feito isso, eu talvez precisasse tirar um pedaço maior das costas. Se eu não tivesse feito isso, talvez se espalhasse pelos meus linfonodos. Aí eu tinha que fazer remoção, não sei o que, talvez tivesse que fazer uma radioterapia. Se eu não fizesse, aí precisava de quimioterapia, talvez entrasse em metástase, talvez pegasse os meus órgãos, e aí os remédios não vão funcionando mais. E você vai precisando de remédios cada vez mais duros e cada vez, até que uma hora não tem mais o que fazer, o paciente morre. A Venezuela chegou num ponto onde ela já não é mais um Estado. Ela não é mais vista pelo governo americano como um Estado. Então, ela é, hoje, eles falam, o Nicolás Maduro não é um líder legítimo da Venezuela, ele é o chefe de um cartel chamado Cartel de los Soles. E eu acho que os Estados Unidos, quando adotam essa postura com a Venezuela, por exemplo, eles já estão falando o que eles vão fazer, que é a última etapa, que é você utilizar o seu poderio militar para tratar algo que deixou de ser uma nação e passou a ser um agente hostil. Isso é o último estágio. No caso do Brasil, é como se nós estivéssemos na Venezuela em 2005. E os Estados Unidos estão aplicando remédios que eu acho, eu creio e eu oro para que ainda sejam efetivos contra o nosso regime. Então, talvez, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Cancelamentos de vistos. Cancelamentos de vistos são muito efetivos. Eles têm uma pressão muito forte. Mas, no caso do Brasil,
cancelamentos de vistos apenas não funcionam mais. Talvez, se nós tivéssemos tido cancelamentos de vistos como instrumento de pressão internacional 2 ou 3 anos atrás, talvez nós não tivéssemos chegado nesse estado. Mas nós chegamos. Aí agora cancelamento de visto não funciona mais. Então a gente precisa de um remédio mais duro, que foram tarifas e sanções magníficas a indivíduos. Agora são remédios mais duros. Há remédios mais duros que esses? Há remédios mais duros que esse. A Rússia, por exemplo, recebeu uma série de sanções que são mais duras do que essa. Você ficar fora do sistema financeiro internacional, você sofrer embargos de determinados produtos, né? Para quem não sabe, aqui embargo é quando os Estados Unidos proíbem outros países de fazerem algum tipo de comércio com o Brasil, e eles têm um poder efetivamente de fazer isso em larga escala. Então, há muitas medidas que ainda podem ser tomadas que são mais duras. O que a gente está tentando fazer, e isso vai responder a sua pergunta, é causar o mínimo de dano possível de forma mais cirúrgica possível para não gerar um caos social e econômico no Brasil desnecessário, digamos assim.